Olá, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Juízes, capítulo 18. E a meditação de hoje vai ser a sedução do poder, a sedução do status. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus nos colocamos em Tua direção e nesse momento, Pai, queremos receber de Ti, Senhor Deus, toda a instrução na Tua palavra, para que possamos, Pai, aprender os princípios e valores pelos quais temos que andar. E assim, Pai, tenho certeza que o Teu nome vai ser glorificado. Dá-nos, Pai, a Tua verdade, a Tua revelação, e em tudo seja conosco. Te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a sedução do poder e do status. Vamos lá. A gente estava vendo a história de Mica, e a gente viu, que Mica fez uma série de coisas que não estavam alinhadas com a palavra do Senhor. E aqui no capítulo 18 a gente vai ver a continuidade dessa história. Se você pegar comigo no verso 5 e no verso 6, a gente vai ver o seguinte. Do 1 ao 5 vai ser a história de que os danitas, ou seja, os israelitas da tribo de Dan, eles ainda não tinham uma terra por herança. Óbvio que o número aqui não está retratando a plenitude da tribo de Dan, ou talvez tenha sido após diversas guerras e confrontos com filisteus e outros povos ali da região, eles tivessem sido dizimados. Mas o objetivo daqui é a gente ver o que é que estava sucedendo. Primeiro, a prática de mandar espias, Eles mandaram 5 espias para poder espiar a terra. E a gente viu essa prática também quando Moisés enviou 12 espias à terra prometida. Mas quando a gente chega no verso 5 e 6, olha o que é que vai acontecer. Esses 5 espias encontram o sacerdote, que no caso é o levita, de Mica, e olha o que é que vai acontecer. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. E é importante a gente entender o seguinte: essa consulta a Deus era uma procura por oráculos divinos. E nesse tempo aqui, se dava por meio da prática de sortes, que era o método mais divulgado para consultar a Deus. Então, a busca por um oráculo. A gente vê uma prática que ainda hoje persiste em meio não só ao povo de Deus, mas aos pagãos também. A busca por oráculos reveladores da vontade divina. Alguma semelhança? Comente aqui conosco. E não só a questão dos oráculos, porque os espias passam ali pela casa de Mica, fazem essa consulta a um oráculo, seguem o seu caminho, e aí agora eles dão ordem ao povo para que eles venham, porque a terra que eles estavam indo, que ficava para diante de onde Mica estava, era realmente uma terra muito boa, isolada, remota. Esse povo não era vinculado com nenhum outro povo e tinha abundância de recursos. Então eles dão orientações, relatório e também dão ordens. E aí a gente vai ver agora essa questão do poder e do status. Por quê? Vamos voltar agora para o verso 1. Só para vocês entenderem que é importante frisar isso. Naqueles dias não havia rei em Israel. Se a gente voltar, o verso 6 do capítulo 17, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Mas uma vez a falta de uma autoridade central, talvez até a falta do temor ao Senhor, porque já que era uma teocracia nesse momento, aqui está faltando temor ao Senhor. E aí a gente vê que eles não tinham quem os guiasse. E aí a gente vê que uma das ações que esses que esses espias dão para o povo é que eles tinham também que fazer o quê? Roubar. Falaram das imagens que estavam na casa de Mica e também do sacerdote. E aí é que vai chegar o ápice da nossa lição. A gente vai ver no verso 19 e verso 20 uma proposta sedutora que vai encontrar um coração enganoso que se regozija nas concupiscências da carne.
Vamos ler aqui juntos. Eles entram, tomam todas as imagens, pegam a estola sacerdotal, pegam tudo, e aí o levita, que é o sacerdote de Mica, vira e fala: "O que estáis fazendo?" Aqui é o finalzinho do verso 18, aí vem o verso 19. Eles lhes disseram: "Cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel." Então agora aqui, vamos ponderar. É melhor ser sacerdote de um homem, de uma única casa, ou de toda uma tribo, de toda uma família em Israel? E aí o verso 20 vai dizer: "Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal e os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo." Meus irmãos, é nessa hora que a gente vê. Tem um dito que diz: "Você quer saber quem é o homem? Dá poder para ele." E aqui a gente vê exatamente isso. Eu quero que vocês reflitam comigo no seguinte pensamento. Para aqueles que têm uma Bíblia de estudo, provavelmente deve ter alguma nota na sua Bíblia. Eu quero compartilhar com você a nota que está na minha Bíblia. No verso 20, vai dizer, justamente trazendo essa ilustração dessa corrupção, dessa sedução, dessa alegria em algo carnal, mas projetando nos dias de hoje. Olha o que é que vai dizer. Como acontece hoje com alguns chamados servos de Deus, este moço achou por bem aceitar uma promoção. Condenável por não seguir os preceitos de Deus, caiu em idolatria. Nota-se igualmente sua deslealdade para com Mica, não observando o contrato em vigor. E aí, meus irmãos, a pergunta é: você está se alegrando com coisas que não estão alinhadas com o chamado de Deus? Aonde está o seu coração? A gente tem que lembrar que muitas vezes propostas sedutoras vão aparecer em nosso caminho e você precisa de muito discernimento espiritual para saber se vem ou não do Senhor. Na multitude de conselhos encontramos sabedoria, mas não é o conselho de qualquer pessoa. De quem você tem se rodeado? Aqui, homens levianos, que não tinham um rei para governá-los, que não tinham temor ao Senhor e que apenas queriam gozar dos favores, das bênçãos de Deus, mas totalmente desalinhado com as instruções e a lei do Senhor. E fica evidente no último verso, quando diz o seguinte, o verso 31, leia comigo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Sabe o que é que isso quer dizer aqui, meus irmãos? Depois você vai lá, faz uma visita a Josué 18:1 e você vai ver que a tenda da congregação foi colocada em Siló. E este era o único lugar aonde se devia adorar o Deus Altíssimo. Aqui você vê um povo criando uma alternativa para adorar, mas não ao Deus Altíssimo, a essas imagens, a essas esculturas, uma expressão evidente da idolatria, mostrando que não havia temor ao Senhor. Não se permita andar por esses caminhos. Se arrependa. Volte aos caminhos do Senhor. Busque a Ele e a Ele somente. Adore a Ele e a Ele somente. Não permita que a sedução dos prazeres desse mundo tirem você do foco no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pela Tua verdade, pela Tua revelação. Que lembrança, Senhor Deus, que estamos cercados, Pai,
de tentações, de propostas sedutoras, mas que não há caminho melhor do que os caminhos da vereda da justiça do Senhor. E é por isso, Pai, que nós pedimos, ajuda-nos a discernir, Pai, essas propostas. Ajuda-nos a permanecer nos teus caminhos. Que a tua palavra, Pai, seja o nosso firme fundamento todos os dias e não confiemos em nosso próprio coração. Ajuda-nos nessa jornada, porque sem ti nada podemos fazer. Te oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com a palavra. Deus os abençoe.